Tá cansado de ficar na mesma, se sentindo preso numa rotina que te deixa sem gás. Acha que precisa de milhões na conta, um emprego dos sonhos ou uma força sobrenatural para mudar de vida? Esquece. A virada não vem de fora, brota de dentro, numa decisão simples, mas poderosa. Uma única ação, um pequeno hábito diário, e em 7 dias você pode se surpreender com a transformação. Parece mágica, né? Mas acredite, experimentei na pele e posso te mostrar o caminho. A gente se engana achando que está no comando, mas a verdade é que muitos só agem quando a bola da vez cai no seu colo. Esperam a condição perfeita, a grana certa, o sinal verde, a aprovação dos outros. Aí a gente fica parado, esperando o momento ideal que nunca chega. O que move a sua vida não é o quanto você sabe, ou o quanto você deseja, é a decisão. E a maioria das pessoas não sabe decidir de verdade. Hesitam, ficam na dúvida, desistem na primeira curva. Quantas vezes você começou algo e jogou a toalha por medo? Quantas ideias brilhantes morreram na gaveta porque você achou que ainda não era a hora? Quantos sonhos ficaram engavetados por falta de dinheiro? O mundo não premia o esperto nem o esforçado. Ele abre as portas para quem decide, e decide com a alma. Como dizia o Napoleon Hill, o mundo abre espaço para quem sabe aonde quer chegar, e demonstra isso com convicção. Por que tanta gente não decide? Porque decidir significa assumir a responsabilidade. Quando você decide, não tem mais desculpas. Ou você faz, ou continua na mesma. Lembro quando eu estava no corpo de bombeiros, salário mínimo, vida bagunçada, sem rumo. Conheci o Raymond Douglas Stanford e ele me deu o livro Pense e Enriqueça. Foi um choque. Alguém finalmente explicava por que minha vida era aquela zona e, melhor ainda, mostrava que eu podia mudar. A primeira decisão que tomei foi radical. Larguei o emprego. Sem plano B, sem dinheiro guardado, sem curso de capacitação, sem nada. Mas eu sentia com todas as minhas forças que não podia continuar ali. Aí, a coisa começou a andar. Montei uma empresa de limpeza, sem entender nada de negócios. No primeiro ano, ganhei mais de $100 mil. Mais de $100 mil. Com um pano, um balde e uma decisão. Entendeu a mensagem? Não precisa ter todo o mapa traçado, só precisa decidir. Ah, mas eu não posso. Tenho filhos, dívidas, medo. Todo mundo tem. Mas se esperar tudo ficar perfeito, nunca sai do lugar. Decidir é como pular de paraquedas. Você nunca está 100% pronto, mas quando pula, o paraquedas abre. E outra, não espere que todos entendam. Vão te achar louco, irresponsável, um aventureiro. Mas o maior risco é continuar infeliz, acomodado numa vida sem graça, sem emoção. Você quer viver assim por mais 10, 20, 30 anos? Pense numa decisão difícil que você tomou, que te deu medo, mas que depois te encheu de orgulho. Mudar de cidade, terminar um relacionamento tóxico, largar um emprego que te sugava a alma. Imagine essa coragem se tornando um hábito, uma decisão firme, focada, convicta, todos os dias. O que você já teria conquistado? A diferença entre quem vive a vida que quer e quem vive se justificando é uma só: decisão. Um decidiu, o outro ficou na dúvida. Você pode continuar adiando a vida que deseja ou decidir agora. Quando você decide, o universo conspira a seu favor. Mas antes declare: eu quero isso e vou até o fim. As pessoas esperam ter todas as respostas antes de agir, querer ter um roteiro perfeito, cada passo planejado, cada obstáculo previsto. A vida não funciona assim. Se você espera saber exatamente como vai ser, vai esperar para sempre. A maioria não entende. Você não precisa ver toda a escada, apenas o primeiro degrau. Por medo, insegurança, achar que não é a hora, muita gente nunca dá esse primeiro passo. Quero mudar de emprego, mas não sei o que fazer. Quero me mudar, mas não achei o lugar ideal. Quero empreender, mas preciso pesquisar mais. Quero melhorar minha vida financeira, mas preciso me preparar melhor. O tempo voa, e essas frases seguem sendo repetidas por anos a fio. Olha para trás e vê que nada mudou. Nada. Eu já vivi isso.
anos me dizendo que não tinha estudo, que minha infância foi difícil, que não era qualificado, mas nada disso importava. O que me parava era a necessidade de ter certeza do caminho antes de começar a andar. Quando abandonei essa ideia, tudo mudou. Comecei a confiar na minha intuição, na minha visão interna. Não sabia como, mas eu via. A empresa funcionando, o dinheiro entrando, eu ajudando pessoas, eu no palco, tudo na minha cabeça muito antes de acontecer na realidade. Você não precisa saber como vai ser, só precisa saber aonde quer chegar e confiar. Steve Jobs disse algo que mudou minha cabeça. Você não consegue conectar os pontos olhando para frente, só olhando para trás. Então, você precisa confiar que os pontos vão se conectar no futuro. E é assim mesmo. Quando você decide e começa a se mover, o caminho se revela. As pessoas certas aparecem, as ideias fluem, as oportunidades surgem, mas nada disso acontece enquanto você está parado, analisando, duvidando, esperando. Lembro de um casal que queria comprar uma casa, mas diziam que não tinham dinheiro. Perguntei, vocês já decidiram comprar? Claro que não, a gente não tem dinheiro. Aí mostrei a eles o que mudou minha vida. Você não precisa do dinheiro para decidir, você precisa da decisão. O dinheiro vem depois. Eles acharam absurdo, mas depois que decidiram, as coisas se moveram rápido. Eles encontraram um jeito, conquistaram. Porque a decisão muda a sua energia, te sintoniza com um novo futuro que começa a te atrair. Você não precisa de mais uma planilha, reunião ou conversa que só vai gerar mais insegurança. Precisa se ver lá, onde você quer estar. Visualize com riqueza de detalhes, com cores, sons, sensações, com emoção verdadeira. E depois, haja como se já fosse essa pessoa. Imagine que você já conquistou tudo o que quer. Como você falaria? Se vestiria? Tomaria decisões? Comece a agir assim, agora, não quando tudo estiver perfeito. Quem espera a realidade mudar para mudar a forma de pensar, nunca muda nada. Pense e haja como quem já chegou para então chegar. A grande sacada é trocar a pergunta "como eu vou fazer isso?" por "quem eu preciso me tornar para que isso aconteça?" O como aparece depois. Sempre aparece, mas só depois que você decide se mover, com ou sem garantias. Esse é o segredo. E funciona. Funciona como mágica. Já se perguntou por que é tão difícil mudar, mesmo sabendo o que quer? A resposta está na frequência dos seus pensamentos. Tudo vibra. Não é metáfora, é ciência. A física quântica já provou. Tudo está em constante movimento, nada está parado. Nem você, nem seus pensamentos, nem suas emoções. Você é um campo vibracional em constante movimento. E o que atrai ou repele as coisas na sua vida é a frequência que você está emitindo. A maioria vive em baixas frequências. Dúvida, medo, culpa, escassez. Querem mais, desejam mais, sonham mais, mas continuam atraindo as mesmas experiências. Sua vida não responde ao que você quer, mas ao que você emite. Quer prosperidade, mas vive dizendo que não tem dinheiro? Quer liberdade, mas se sente preso ao que os outros pensam? Quer realização, mas todos os dias pensa que não é capaz? Aí pergunta, por que as coisas não mudam? Porque você continua vibrando na mesma frequência. Como Einstein disse, nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou. Você pensa como alguém preso, age como alguém limitado, decide como alguém com medo e espera viver como alguém livre? A primeira mudança não é externa, é interna, na forma como você pensa, sente e se vê. Quando eu comecei a entender isso e aplicar, tudo mudou numa velocidade incrível. Me via pobre, limitado, sem chances, e não importava o quanto eu trabalhasse, eu atraía escassez. Só quando mudei a imagem que eu tinha de mim, a frequência interna, as oportunidades começaram a surgir em abundância. Parei de repetir, eu não consigo. Comecei a pensar e agir como quem já conseguia, e as portas começaram a se abrir. A gente pensa em ondas, o pensamento tem frequência, e essa frequência determina o que você atrai. Uma rádio,
sintonizada em notícias negativas, só ouve notícias negativas. Quer ouvir boa música? Muda de estação. Simples assim. Em que frequência você está vivendo? Acorda com gratidão ou reclamação? Sente mais entusiasmo ou ansiedade? Olha para o futuro com esperança ou medo? A resposta diz tudo. E o melhor, você pode mudar isso a qualquer momento. Escolha conscientemente entrar em uma nova frequência. Como? Começando pelos seus pensamentos, pelas imagens que cria na sua mente, pelas palavras que fala, pelas emoções que nutre. Quer um novo resultado? Suba de nível, eleve sua vibração, pense grande, haja como quem merece, fale como quem já vive isso. No começo parece artificial, mas você não está se enganando. Está reprogramando seu sistema de crenças, dizendo para o universo: ei, agora eu estou em outro nível, alinhado com algo maior. Quando essa mudança acontece, você começa a perceber coincidências, sincronicidades, oportunidades que antes passavam despercebidas. Encontra pessoas que vibram na sua mesma sintonia. Vê o mundo diferente porque você está diferente. E a ciência comprova. Pesquisas mostram que emoções positivas, como gratidão e entusiasmo, alteram seu campo eletromagnético. Um estudo mostrou que emoções positivas geram um campo cardíaco mais estável, influenciando seu bem-estar físico e mental. Mudar sua frequência não é só uma ideia legal, é uma prática científica com efeitos reais na sua vida. Você pode continuar se vendo como alguém limitado ou escolher entrar em outra frequência vibracional. O mundo lá fora só muda quando você muda por dentro. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Mude isso e muda tudo. Uma das coisas mais difíceis é aceitar que os outros não vão entender. E pior, muitos nem vão tentar. Vão rir, criticar, duvidar. Às vezes são seus amigos, sua família, gente que você ama e achava que te apoiaria incondicionalmente. A maioria só enxerga até onde a própria mente alcança. Quando você começa a expandir, a pensar diferente, agir diferente, falar de sonhos grandes, de ideias inovadoras, você se torna um espelho mostrando para eles como eles vivem no automático, sem coragem, sem decisão, sem mudanças significativas. Então, ao invés de se inspirarem, tentam te puxar de volta. Não por maldade, mas por medo. Eu vivi isso. Pessoas próximas diziam que eu estava ficando louco. Largar um emprego estável era irresponsável. Ninguém ganha dinheiro ensinando os outros a pensar diferente. Era moda passageira. Em alguns momentos, duvidei, quase desisti. Se eu tivesse parado, você não estaria aqui me ouvindo agora. Quando você cresce, perde algumas companhias, algumas rodas de conversa, algumas discussões infrutíferas. Isso dói. Você quer ser compreendido. Mas eles não veem. Estão na frequência antiga, presos às mesmas crenças limitantes, ao mesmo medo, à mesma visão restrita. Aceite que sua jornada não vai fazer sentido para todo mundo. Não é seu trabalho convencer ninguém. Seu trabalho é se manter firme nos seus propósitos. Confiar na sua visão interna, mesmo que ninguém veja. Wayne Dyer disse: quando você muda a forma como vê as coisas que você vê mudam. Mas eu acrescento, quando você muda a forma como vive, as pessoas ao seu redor também mudam. Algumas vão embora, outras chegam, pessoas que vibram na sua nova frequência. Não espere apoio irrestrito, aplausos constantes, compreensão imediata. Se depender disso, vai parar toda vez que alguém criticar. Aprenda a se aplaudir, a se sustentar emocionalmente, mesmo quando tudo grita o contrário. Assim você desenvolve a força para a verdadeira transformação. Quantas vezes você compartilhou um plano e foi recebido com silêncio, crítica ou zombaria? Quantas vezes voltou atrás por medo de parecer arrogante, sonhador ou ingênuo? Quantas pessoas que você admira começaram sendo aplaudidas? J.K. Rowling, rejeitada por várias editoras, divorciada, mãe solteira, sem dinheiro, Walt Disney, demitido por falta de criatividade. Oprah, abusada, rejeitada, desacreditada. Eles tinham todos os motivos para desistir, mas decidiram continuar. Você não precisa de permissão, precisa de convicção inabalável.
Vão te chamar de sonhador até você provar que era visão clara. De louco até sua ideia dar certo. De arrogante até entenderem que era coragem pura. Quando você conquista, muitos que duvidaram vão te procurar pedindo conselhos. Não por maldade, mas porque agora eles enxergam o que não conseguiam antes. Mas até lá, você vai precisar caminhar sozinho. Proteger sua mente como um jardim sagrado. Aprender a confiar mais em si mesmo do que nos outros. A boa notícia é que ao fazer isso, você se transforma numa referência inspiradora. Mostra que é possível, vira prova viva de que um pensamento alinhado com decisão e ação muda tudo. Você não só conquista o que queria, como inspira outros a fazerem o mesmo, inclusive aqueles que duvidaram de você. Não recue. Não diminua sua visão para caber na mente dos outros. Expanda. E deixe que eles te encontrem lá na frente. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pulsando. Um chamado, um incômodo, um eu posso mais, um desafio, um compromisso com você mesmo por 7 dias apenas. 7. Não precisa de um mês, nem de um ano. Você vai começar a ver mudanças reais em uma semana se você mergulhar de cabeça. Primeiro, um objetivo claro e específico. Quero ganhar 10 mil por mês. Quero perder 5 quilos. Quero dormir bem. Precisa ter forma. Precisa ser algo que sua mente consiga ver, sentir, imaginar vividamente. Traga isso para a frente dos seus olhos mentais, veja bem, e escreva num papel com a sua letra. Escreva como se já fosse real. Eu sou uma pessoa saudável e cheia de energia. Eu tenho um negócio lucrativo que me dá liberdade financeira. Eu vivo num ambiente que me inspira todos os dias. Isso é mais que um exercício. É um comando, uma instrução para seu cérebro. Uma frequência que você começa a emitir a partir do momento em que assume essa verdade no presente. Agora, todos os dias, ao acordar e antes de dormir, leia esse papel em voz alta 2 vezes, com sentimento, com presença, como se estivesse descrevendo algo que você já vive. Não importa se parece estranho. Continue. A repetição com emoção reprograma seu sistema de crenças, troca pensamentos automáticos que te dizem que não dá. E durante esses 7 dias, haja como se você já fosse a pessoa que você descreveu. Não precisa mudar tudo de uma vez, mas mude o que estiver ao seu alcance. Sua postura, suas palavras, a forma como você se apresenta, as decisões que toma. Seu corpo não diferencia o real do imaginado intensamente. Quando você vive como se já fosse, você se alinha com essa nova identidade e o mundo começa a responder positivamente. Atletas olímpicos visualizam a corrida, a medalha, o pódio antes da competição. O cérebro reage como se já estivessem vivendo aquilo. O corpo se prepara, a mente se molda, a ação se organiza e a vitória se aproxima. É o mesmo processo, só que na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua saúde. Durante o processo, sua mente vai tentar te sabotar. Vai dizer que é ridículo, que não está funcionando, que é perda de tempo, vai te lembrar de todas as vezes que você tentou e falhou. Vai te desviar, te levar de volta à zona de conforto. Nesse momento, mostre quem está no comando. Prossiga, mesmo com insegurança. Tá se sentindo travado, né? Parece que nada anda. Mas calma. Por dentro, uma revolução silenciosa já começou. Seu cérebro está criando novas conexões, sua energia está vibrando numa frequência diferente e sua intuição já absorveu essa mudança como se fosse a coisa mais natural do mundo. E quando a gente muda por dentro, o mundo lá fora responde na mesma moeda. Espere por uma chance inesperada, uma ideia genial surgindo do nada, uma conversa crucial na hora certa. Vai ser tipo, eureka! Você vai se lembrar. Eu quis isso, me preparei para isso e agora eu sou isso. Tudo vai fazer sentido, mas só se você não desistir. Seja um dos poucos que tem a coragem de continuar, mesmo sem ver resultados imediatos. Essa é a chave, o segredo, perseverança, o desafio. 7 dias. Um objetivo claro, definido agora, revisado com paixão 2 vezes ao dia, vivido como se já fosse realidade. Topa? Se encarar com tudo,
Esses 7 dias podem ser o divisor de águas, o começo de uma vida nova, guiada não pelo acaso, mas pela sua força de vontade, não pelo medo, mas pela ousadia, não pela inércia, mas pela ação. Começa agora, com você decidindo, fazendo, emanando energia, simplesmente existindo. Tudo depende dessa decisão. Mudar, não se acomodar, expandir a mente, agir como a pessoa que você quer ser. É a hora da virada, o momento mágico. Se você sentiu essa mensagem no fundo do coração, então está pronto para o próximo passo. Assista ao vídeo que está na tela, ele vai te ajudar nessa jornada de crescimento pessoal, de se tornar um pouquinho melhor a cada dia. Valeu por estar aqui, a gente se encontra no próximo vídeo.